Olá pessoal, bem-vindos a mais esta videoaula e hoje nós estaremos falando sobre o projeto de um filtro ativo passa-baixas de segunda ordem. A estrutura a ser utilizada nesse projeto é de fonte de tensão controlada por tensão e a aproximação é a aproximação de Chebyshev. Nós temos aqui a estrutura a ser utilizada então, de fonte de tensão controlada por tensão, e só lembrando que esse projeto é baseado no roteiro de cálculos do livro do Antônio Pertence Jr., o livro de amplificadores operacionais. Então a ideia é estar testando essa estrutura que ele sugere aqui no livro. O projeto então do filtro ativo passa-baixo de segunda ordem, ele tem como estrutura a estrutura apresentada nessa figura, onde o ganho desse amplificador ativo aqui é dado por ganho de um amplificador não inversor 1 mais R4 sobre R3. Então esses dois resistores vão estipular o ganho de amplificação desse filtro. A ideia então é que nós tenhamos uma curva de resposta parecida com essa aqui, onde nós tenhamos aqui como resposta uma amplificação de 2 vezes, ou 6 dB, e uma frequência de corte aqui em 100 Hz, onde nós tenhamos uma atenuação de menos 3 dB em relação ao zero. Ok? Então, o gráfico em azul representa a curva do amplificador passa-baixos não amplificado. No nosso caso, vai ser a curva em vermelho, que é um amplificador ativo amplificado. Certo? Então, vou ter um ganho de 2 vezes, 6 dB, e em 100 Hz nós estaremos na frequência de corte. Isso é o que se espera então do nosso filtro. Os parâmetros aqui adotados de tabela seguem então o roteiro de cálculos proposto pelo livro do Antônio Pertence, e o roteiro, a princípio, ele sugere então aqui no item 1 que se estabeleça o valor do ganho K. O ganho K que a gente vai adotar, o ganho de amplificação é de 2 vezes, ou seja, em baixa frequência, o sinal que entra sai 2 vezes maior. O segundo item seria estabelecer a frequência de corte. No nosso caso, a frequência de corte estabelecida seria de 100 Hz. O ripple aqui, no caso do filtro Chebyshev, vai ser adotado um ripple de 0,1 dB. E aí os parâmetros, são parâmetros tabelados, parâmetros A e B, são retirados do livro, numa tabelinha lá do capítulo 8, onde nós temos aqui, para esse caso de ripple de 0,1, o parâmetro A tem esse valor 2,372356, e o parâmetro B vale 3,314037. Então esses parâmetros são retirados do livro com base aqui no ripple adotado para o segundo modelo Chebyshev. Então o item 6 da tabela do roteiro de cálculos, ele sugere que se calcule então inicialmente o valor do capacitor C2. O capacitor C2, a fórmula dele seria 10 sobre a frequência de corte. Então aqui está 10 divididos pela frequência de corte, o capacitor é dado em microfarad, fazendo a continha 10 sobre 100, deu 100 nanofarads aqui para o capacitor C2. Próximo item seria determinar o capacitor C1. O capacitor C1 tem que ser menor ou igual ao resultado dessa fórmula sugerida pelo roteiro de cálculos. Substituindo os valores aqui de A, B e K e C2, nós chegamos aqui à conclusão que o capacitor C1 tem que ser menor do que 142 nanofarad. Como o valor comercial aqui já foi adotado para C2 de 100 nano, nós vamos adotar o valor de C1 de 100 nano também. Próximo item seria o cálculo do resistor R1. O cálculo do resistor R1 vai seguir essa fórmula um pouquinho mais complexa. E aí, substituindo todos os valores e parâmetros aqui na fórmula, a gente chega à conclusão que o valor do resistor R1 é de 6,71 kΩ calculado. O valor do resistor R2, que seria o próximo item do cálculo, deve seguir esta fórmula. Substituindo os valores na fórmula, a gente chega então à conclusão de que o valor do R2 seria de 11,4 kΩ. E para continuando aqui, já quase finalizando, nós calculamos o valor do R3, segundo esta outra fórmula. O valor do R3 deu 36 kΩ e o valor do R4, 36 kΩ também. Ok? Então, substituindo esses valores na prática
E fazendo testes no software LT Spice, o que se chegou à conclusão é que para se chegar próximo da frequência de corte de 100 Hz, o resistor R2 foi o valor a ser ajustado na calibração aqui, e foi um valor de 43 kΩ. Se a gente olhar aqui, o R2 calculado deu 11,4K, mas com esses valores na simulação a gente não chega numa frequência de corte de 100 Hz. Substituindo o valor do R2 para 43K, a gente chega bem próximo então da frequência de corte de 100 kHz. Então esse foi o parâmetro de maior significância aqui que foi alterado. Os demais parâmetros, os dois capacitores aqui não mudaram, continuam 100 nano. Aqui foram usados associação para dar dois resistores de 36,3 kΩ e aqui foi usado um resistor de 6,2 kΩ também, segundo uma associação. Muito bem. O circuito prático implementado está aqui nessa figura. Nós temos ao lado esquerdo aqui o nosso analisador de resposta em frequência da Analog Arts, é o SL987. E aqui ao lado direito nós temos o nosso circuitinho, o nosso filtro implementado, sendo alimentado por fonte simétrica de mais 12 menos 12 volts. Ok? Através do software LT Spice, nós vemos então aqui, fazendo a análise, nós chegamos aqui no ponto de cruzamento aqui em menos 3 dB. No caso aqui do software na simulação não chegou a dar menos 3 dB, com aqueles parâmetros deu menos 2,66 dB, com ângulo de defasagem de menos 91 graus na frequência de 100 Hz, mas muito próximo aí então da frequência de corte de menos 3 dB. Então essa foi a simulação no software LT Spice 4. Vamos ver na prática, usando o analisador de resposta em frequência, o SL987 da Analog Arts, nós chegamos à conclusão que a nossa frequência de corte deu aqui em menos 3,24 dB na frequência de 100 Hz, então muito próximo também dos 3 dB, e com o ângulo de defasagem aqui de menos 94,85 graus em 100 Hz. Aqui nós tivemos o ângulo de menos 91 graus na simulação. Então são valores muito próximos, comprovando então aí os resultados, né, práticos muito próximos dos resultados teóricos, com exceção do ajuste feito aqui no resistor R2, que de 11K foi para 43K. Mas enfim, o filtro funciona muito bem e se aproxima na prática dos valores simulados. Ok? Comprovando então a eficácia lá dos cálculos do livro do Antônio Pertence. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.